Hola colegas, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Sean ustedes muy bienvenidos a esta última sesión de capacitación en el tema de LILAC. Como ustedes saben, LILAC es el índice latinoamericano y del Caribe de información en ciencias de la salud. Y a través de Vireme estamos dando visibilidad a nuestra producción científica, mostrando la realidad de la producción iberoamericana que no necesariamente aparece en otros índices de literatura como son Medline y como son otras bases de datos. Quiero felicitar a todo el equipo, hacer un reconocimiento muy especial a nuestro equipo aquí de Vireme, acompañados por Analia, que durante estas 10 sesiones que han tenido y que hoy es la última, han estado trabajando intensamente con ustedes en perfeccionar ese trabajo de indexación en LILAC, lo cual va a aumentar en mucho la calidad de nuestra producción científica y la calidad también de lo que se da visibilidad a través de LILAC y de la Biblioteca Virtual en Salud. 10 sesiones con prácticamente 500 enlaces que hemos tenido durante todo el año y yo creo que vamos a seguir adelante. Creo que el reflejo de todo este trabajo que ustedes están haciendo lo vamos a ver muy próximo en la calidad de lo que nosotros mostramos como producto. Entonces, sean muy bienvenidos. Con esto doy inicio a esta 10ª reunión y que espero que sea, como siempre, fructífera y con muchos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego. Y entonces ahora ya vamos a pasar para la sesión virtual y ya paso la palabra para nuestra facilitadora María Anália Conceição, que ya está acompañando a ustedes desde el inicio desde abril en realidad. Entonces ya vamos a empezar. Muchas gracias. Voy a compartir aquí la pantalla para que puedan ver la presentación de Anália. Aquí está. Okay. Hola, bienvenidos. Esta es nuestra última sesión. Vamos hacer un repaso de todo que vimos durante todo ese tiempo con la finalidad de reforzar los procedimientos necesarios a una indización de acuerdo con la metodología LILAC. Nuestra agenda, princípios de indización y lectura técnica, tipos de descriptores, coordenações de descritores e calificadores. Princípios de indização e leitura técnica. Aqui temos o enlace para a sessão 1 e a revisão da tarefa 7, que tem os procedimentos de leitura técnica completo. Princípios de indização LILAC. Exactitude. Devemos selecionar os descritores exatos para representar determinado assunto e seguir as regras, que é o princípio de conformidade, a política de indização. E coerência, selecionar términos adequados, fazer as coordenações e imparcialidade, ser imparcial, aunque conozca o assunto, indizar solamente o que esté em el documento, e usar o bom juízo, ou seja, para saber juzgar corretamente se um descritor deve ser primário, deve ser secundário, se foi realmente discutido. Todos estes princípios devem ser aplicados para reforçar a qualidade da indização, porque os pesquisadores vão
a confiar en la indización, en la búsqueda por términos de indización, por descriptores. Lectura técnica, questionamentos. Pontos principais e secundários, ver se os assuntos discutidos versus os mencionados, enfoque da revista, devemos analisar isso para saber o tema, formato do artículo, que é o tipo de publicação, que está generalmente na tabla de conteúdo. Para a leitura técnica, ter em mente que vai rastrear todo o documento. Se descritores primários, se secundários, pré-codificados ou tipos de publicação. Se vas a buscar tipo de publicação, analisar o sumário da revista, a classificação do artículo e a seção de material e métodos. Pré-codificados, seção de material e métodos e também resultados. Descritores primários, pusimos aqui em destaque porque é o mais importante do artículo. Analisar o título e objetivo. Se não conhece a palavra, busca em dicionário e anota para ver se há descritor text. E mirar também os resultados, discussão e conclusão para confirmação. Descritores secundários, material e métodos e resultados e discussão. Material e método é a seção que mais aparece informação sobre descritores secundários. Pero aparece também resultados. Para descritores primários e secundários, se já identifica qualificadores, também toma nota. Para monografias, teses e não convencionais, estes documentos são listados com poucos descritores primários. A diferença da leitura técnica é que o objetivo está, generalmente, se ubica em la apresentação ou prefácio. A leitura da tabla de conteúdo e índice o índice é importante para a seleção de los descritores. Obras divididas em capítulos, considerar temas discutidos que pode ser listado como secundário. Processo de tradução de termos para descritores. Búsqueda de los términos extraídos do documento e sinônimos para identificar descritores em DEX. Recuerde de usar sempre o índice permutado, como já mostramos, que é mais apropriado. Se não conhece o assunto, buscar em Medline por palavras em inglês, e mirar na indização e depois ver se encontra descritor em DEX. Leitura das notas, muito importante, tanto de los descritores quanto de los calificadores. E também mirar a hierarquia, para ver se está selecionando apenas o descritor mais específico. Comparar as definições de los términos del texto, del documento, com o descritor DEX, para ver se a definição cubre o assunto discutido. Realizar este processo para descritores primários e secundários. Descritores primários e secundários. Também, acá, temos o acesso, o enlace para a seção 2, para mais informações. Aqui apenas os principais pontos. Para traduzir
os descritores dos conceitos identificados de acordo com o tipo, para ver se é descritor primário, descritor secundário, pré-codificado, limites, tipos de publicação, calificadores. Planos de uma foto que pusimos aqui, que aparece em primeiro plano, são os descritores primários com seus calificadores. Segundo plano, descritores secundários, pré-codificado e tipo de publicação em terceiro plano. Só para reforçar no que são descritores primários. Ponto focal. Se acordem desse perro, não se olvide nunca mais. Ponto focal. Conceitos generalmente indicados como primário: órgãos, enfermidades, organismos, elementos químicos, terápias, funções fisiológicas. Todavia, se estes termos não são o ponto focal do documento, eles podem ser indicados como secundários. Conceitos nunca indicados como primário: regiões geográficas, pré-codificados humanos, masculino, feminino e períodos históricos, termos que são atributos de enfermidades, ou seja, aqueles termos que complementam um outro descritor primário. Exemplo, enfermidade aguda, enfermidade crônica, síndrome. Estes termos, esses últimos, só serão indicados como primário quando discutidos de uma maneira general. Exemplo, se o documento habla de prevalência de enfermedades crônicas em Brasil, aí enfermidade crônica será primário, prevalência secundário e Brasil secundário e com o calificador epidemiologia da enfermidade e o país. Descritores secundários representam conceitos que não são o ponto focal e especificam ou complementam um descritor primário. Aqui temos a foto. O perro está em primeiro plano, pero aqui estamos destacando os cavaleiros que estão em segundo plano. Estes são importantes, portanto, são os secundários, pero importantes. Conceitos generalmente secundários: técnicas, tipos de estúdio, termos que caracterizam descritores primários, enfermidades crônicas agudas, conceitos epidemiológicos, prevalência, incidência, animais estudados experimentalmente, exemplo, ratas Wistar, Sprague-Dawley, modelos e métodos estadísticos, exemplo, na análise de variância, estadística e no paramétrica. Vendo em tipos de estúdio retrospectivo e prospectivo. Quando está indicando em el sistema FI-admin, não confunde, pero em la tarea, muitas pessoas confundiram com o tipo de publicação, pero é distinto, porque não está em la tabla de tipo de publicação. Bom, pero vamos falar de tipo de publicação mais adelante, só para não confundir. Aqui um exemplo de descritores primários e secundários. Vimos isso na seção de descritores primários e secundários. Dengue, com o calificador previsão, porque está em el título, percepções comunitárias relativas à la prevenção de dengue. E o termo percepção social, participação comunitária e assentamentos urbanos. Todos estão em el título. O artigo teve uma discussão de epidemiologia como secundário,
Por lo tanto, a enfermedade foi indicada com esse calificador e também o país. E mais 3 descritores secundários. Descritores primários, número máximo número máximo de descritores primários, são 6. Descritores secundários, máximo de 20. Se mais de 3 descritores são de uma mesma hierarquia, indicar o descritor mais general como primeiro, se importante, indicar os demais como secundários. Profundidade da indicação. Em artículos como carta, editorial, revisão, são indicados com menos profundidade do que os artículos originais, porque não tem muita informação. Revisão hace um recorrido do assunto, sempre destacando um tema principal. Ou para indicar solamente descritores, temas discutidos e não apenas mencionados. Pré-codificados. Material de referência é a seção 3. Temos o enlace aqui. Pré-codificados são descritores DECs utilizados para descrever os sujeitos da investigação e períodos históricos estudados. Se encontram em quase todos os documentos e, por esse motivo, foram predeterminados em el sistema de indicação, ou seja, há uma tabla para facilitar a indicação no programa de indicação. São utilizados para filtrar a búsqueda em Linux, que aparecem como limites. Tipos de pré-codificados, a tabla de pré-codificados, por tipo de sujeito, gênero, atributo do sujeito, idade do sujeito e tipo de animal. Caso o animal não esteja em essa tabla de pré-codificados, buscar index e indicá-lo como secundário. Período histórico, usado em artigo histórico, deve selecionar todos os períodos mencionados no documento. Política general de indicação de pré-codificado. Buscar os pré-codificados em qualquer parte do artigo, especialmente em métodos e tablas. Em artigos de revisão, limitar a humanos e animais, a menos que haja outros conceitos em el título ou objetivo, como exemplo, mulheres embarazadas ou complicações do embaraço. Vai ser indicado com humano, feminino e embaraço. Gênero para humanos e animais, indicado só quando especificado no documento. Idades, solamente para humanos. Embaraço e prenhez, sempre incluir feminino e humanos e animais. Tipos de publicação, referência à seção 4, temos o enlace aqui. Tipos de publicação são descritores que representam o formato de um documento ou o desenho do estudo. Exemplo, carta editorial, bibliografia, revisão, informes de casos e artigo histórico, ensaio clínico, etc. Aqui temos a tabla de los tipos de publicação. Para o próximo ano, teremos mais um de ensaio clínico, mais um novo.
esses destacados com asterisco são os mais frequentes. São divididos em dois grupos, os que reflejam as práticas editoriais das revistas, exemplo editorial, informe de caso, revisão, carta, que são mais fáceis de identificar, pois já vem classificado em las revistas. Os que requerem julgamento analítico do indexador requerem uma avaliação cuidadosa. Exemplo, estudo de avaliação, ensaio clínico, guia de prática clínica. Caso não logre, com todas as informações que estamos passando, lendo as notas de los tipos de publicação, não logram identificar, não pongam nada. Sim? Aqui mostramos a tabela de indicação de conteúdo. Temos um editorial, temos casos clínicos, carta ao editor, artículo de revisão. É importante mirar a tabela de conteúdo porque às vezes não está em el próprio artículo. Exemplos: informe de casos relatam as características e história clínica, incluindo dados de um ou mais indivíduos. Exemplo: Lichen aureus zosterforme, caso clínico pediátrico. Mira, que descreve, traz todos os dados do paciente. E traz caso clínico. Às vezes está caso, quando tem mais de caso 1, caso 2, caso 3. Não é difícil de identificar. São casos individuais. Definição de informe de casos, index. Apresentações clínicas. Então, você tem sempre que mirar as notas, as definições e as notas para ver se o documento é daquele tipo de publicação. Há casos em que informe de caso é indicado em conjunto com revisão, pero deve estar declarado em artigo. Revisão da literatura traz as bases de dados onde o autor hizo as búsquedas e apresenta uma classificação específica. Meta-análise apresenta resultados de vários estudos. Generalmente, utilizam o gráfico de Forest Plot, que é esse gráfico que está aqui, lá à direita. É indicado em conjunto com o tipo de publicação ou revisão quando está em el artigo que é uma revisão sistemática. Porque não há um tipo de publicação revisão sistemática. Então, quando tem meta-análises, indicamos os dois. Guia de prática clínica. São diretrizes ou protocolos de prática em diagnóstico e tratamento, ou outros procedimentos clínicos. E estudo comparativo, compara dois resultados, né, de diferentes técnicas e estratégias terapêuticas. Artigo histórico, descreve circunstâncias, os sucessos passados relativos a um campo de estudo, profissão, evento. Aparece várias vezes as fechas dos dados históricos.
especificar os pré-codificados de los períodos cronológicos. Ejemplo, história do século XX. Não confundir artículo histórico com revisão ou biografia, porque revisão vai estar escrito revisão. Biografia trará os dados de um determinado investigador. Aqui os passos para identificar ensaio clínico, vou passar rapidamente, porque tendremos pouco tempo. Seguir esses passos ajuda bastante a saber se é um ensaio clínico. Aqui um exemplo de um artigo que é ensaio clínico. Comentamos na sessão de tipo de publicação que os ensaios clínicos, como tipo de publicação, aparecem às vezes em título, em subtítulo. Mira, ensaio clínico controlado aleatório. E também em material e método. Esse aqui, quando aparecer desta forma, não há dúvida que é tipo de publicação. Porque há o descritor ensaio clínico controlado aleatório como tema, como assunto. E não é o caso, aqui é tipo de publicação. Calificadores. Material de referência na seção 5. Calificadores são termos que se agregam aos descritores para representar aspectos específicos de los assuntos. Exemplo, dengue diagnóstico. São utilizados para filtrar a búsqueda. Em lila, eles aparecem como aspectos. Existem atualmente 80 calificadores, pero o próximo ano será 79, porque o calificador contraindicações não será mais utilizado como calificador. Será modificado para descritores. Número de calificadores por descritor. A maioria já tem isso em mente, que não se deve usar mais de um calificador em um mesmo descritor como primário. E usar, se tem 3 calificadores, um é primário e os outros 2 secundários. Quando há vários calificadores para um descritor, utilizar a hierarquia de los calificadores, não se olvidem, e agrupá-los usando a regra de 3, ou seja, usar ele mais general. O calificador que refere o ponto focal vai primário e os demais secundários. Os calificadores também possuem definição e notas de indicação, que servem como guia para o uso correto. Por lo tanto, sempre mirar as notas, as definições, para ver se é adequado, e a nota de indicação. Aqui temos a tabla de todos os calificadores que pertencem a uma hierarquia. Há alguns que não pertencem em uma hierarquia que está em uma seção específica. Esse nome de los calificadores muito importante para definir o aspecto, para indicar o aspecto. Por exemplo, se habla de bactérias, não sei que calificador usar. Vou index, pongo a barra e aparecerá a microbiologia. Serviço DEX-DFI admin não se põe a barra, é só o término para buscar o aspecto, o sinônimo. Aqui temos uma tabla com os calificadores mais utilizados, pero apenas para que recuerdem.
porque não vamos citar exemplos dos mais utilizados, por falta de tempo. Agora, coordenação de descritores. Material de referência, seção 7. A coordenação pode ocorrer de duas formas: descritores pré-coordenados, descritores pós-coordenados. Descritores pré-coordenados são previamente criados por a combinação de dois ou mais descritores. Exemplo, cirrose hepática alcoólica deve ser usado e não cirrose mais híbrido mais alcoolismo. Assim para os outros dois, neoplasias de la mama e avaliação de serviços de saúde. Descritores pós-coordenados consistem na combinação de dois ou mais descritores, DEX, para representar um determinado assunto, em el momento de la indicação ou em la recuperação. Exemplo, planificação arquitetônica de unidades de terapia intensiva. Em hospitais psiquiátricos será indicado com estes três descritores. Modalidades de coordenação. Casos, descritor com ou mais pré-codificados, exemplo, gastrite em ninhos, gastrites humano e ninho. Descritor com calificador, patologia del hígado, patologia. Descritor com calificador mais um segundo descritor, estrutura secundária de caseína, caseína química e estrutura proteica secundária. Descritor pré-coordenado com um ou mais descritores. Exemplo, infecções oportunistas por hongos, será indicado com infecções oportunistas, mas ele descritor micose. Coordenação recomendada por categoria. Aqui trataremos de las principais coordenações. Categoria A, anatomia. Categoria A e categoria C, que é as enfermidades. Categoria B, organismo. Subcategoria C4, que são as neoplasias. E tipos histológicos. Categoria D, drogas e ação farmacológica. Indicar, o descritor pré-coordenado que indica o local, o órgão de neoplasia, mais o tipo histológico. Essa coordenação já está na nota, é fácil de fazer, porque está lá indicado. Adenocarcinoma de la mama, já tem ele tipos histológico, adenocarcinoma e neoplasias de la mama. Tratamento, agora, indicação de droga. Coordenar a droga, o composto químico, com a ação farmacológica. Exemplo, tratamento de asma com albuterol, será indicado asma, tratamento farmacológico, e albuterol e a ação farmacológica broncodilatadores, os dois com o mesmo qualificador uso terapêutico. Coordenação de calificadores, referência seção 8. Aqui temos a tabla de las coordenações, para que se acuerdem. Apenas vamos falar de alguns tipos. Etiologia, enfermidade A causando a enfermidade B. Cefaleia causando vômito, cefaleia etiologia, vômitos, complicações. Quando duas enfermidades são associadas, pero a relação causa-efeito não está estabelecida, a indicação será com o qualificador completo em las duas enfermidades. Tratamento farmacológico, terapia de la, exemplo, terapia de hipertensão com hidralacina. Hipertensão, tratamento farmacológico, hidralacina, uso terapêutico, e antihipertensivos,
uso terapêutico também, que é a ação farmacológica. Epidemiologia inclui brotes, incidência, frequência, prevalência e encuestas de morbidade. Os descritores geográficos são indicados também com o qualificador epidemiologia, não se olvide. A maioria se recordou disso e fica contente. Incidência de tuberculose em população de homens e mulheres em Cuba será indicado com tuberculose, epidemiologia, como descritor primário, distribuição por sexo, como descritor secundário, e Cuba, epidemiologia, como descritor secundário. Chegamos ao final de nossa apresentação. Temos perguntas, Sueli? Neste momento, não. E vamos passar agora a revisão. Depois, ao final, se tens perguntas, podemos volver. Nuestro artículo de la sesión pasada, prevalencia renal crónica em um hogar de ancianos. Aqui temos o enlace. Analisando o artigo para identificar tipo de publicação, vemos que é um artigo original. Aparece em el topo del artículo. Então, não pode ser revisão, tampouco informe de caso, porque seria classificado como informe de caso. Não é um informe de caso porque não está descrevendo os pacientes de forma individualizada. É um artigo original, então devemos mirar, ler com cuidado as informações de material e métodos, também os resultados, para ver se é algum tipo de estudo, de publicação. Nesse caso, não há nenhum, não é um ensaio clínico, porque não foi tratamento, não foi terapia como tema principal, tampouco diagnóstico como tema principal, então não pode ser ensaio clínico. Algumas pessoas puseram ensaio clínico, mas não se aplica aqui. Quais são os pré-codificados? A informação de pré-codificado generalmente vem em material e método, pero em esse artigo está em discussão. Esse artigo é um pouco fora de las normas de publicação. Então, aparece essa tabla 60 hasta 93, ou seja, todas essas idades serão selecionadas, deverão ser selecionadas, listadas, e masculino e feminino. Mirando o título para selecionar escritores primários, veremos que tem enfermidade renal crônica e também hogar de ancianos. Estes dois términos aparecem em el objetivo, aparece em métodos e aparece em resultados, aparecem na discussão como na sigla e na conclusão. Então, é seguro que é primário. E o qualificador será epidemiologia, porque lendo a nota de prevalência, vamos ver que informa para coordenar a enfermidade com epidemiologia. E como é dado epidemiológico, hogares para ancianos é apropriado indicar com estatística e dados numéricos,
porque estadística e dados numéricos é mais general que de epidemiologia, está na mesma hierarquia. Por isso que digo que é importante mirar a hierarquia, tanto dos descritores quanto dos calificadores. Então, leemos a discussão e conclusão para confirmá-los, sim? Há mais descritores primários? Foi discutido a enfermidade renal oculta, pero eu hice búsqueda em Medline, mirei index, não há termino DEX para este descritor, então não há como indexar-lo. O assunto filtrado glomerular aparece em el final do objetivo. Este artigo também tem um objetivo misturado com conclusões, é um objetivo um pouco distinto. Então, rastreando o texto, vi que aparece 7 vezes. Então, não é tão importante para indexar como primário. E, portanto, melhor indexá-lo como secundário. O descritor de enfermidade renal não deve ser indexado como primário nem como secundário, pois está na mesma hierarquia de enfermidade renal crônica. Podem mirar o index que vão constatar isso. Quais são os descritores secundários? Prevalência, sim, está na nota que é para indexar como secundário, com a enfermidade como primário, com ele calificador epidemiologia. E o país, epidemiologia também, porque é importante para a recuperação. Tipos de estudo. Tem 2 tipos de estudo e também a discussão, a tabla 1 e 2 tem a distribuição por idade e sexo. E também ele é filtrado glomerular. Há outros temas ou aspectos da enfermidade que foram indexados. O aspecto diagnóstico foi pouco discutido e não me parece importante para a recuperação, por isso não é necessário indexá-lo. Envelhecimento da população aparece 5 vezes em el texto e 5 vezes em el texto, sendo que 4 em la introdução e 1 em la discussão. Então, também não considero importante para a recuperação, não é necessário indexá-lo nem como secundário. Algumas pessoas puseram saúde do idoso, saúde do anciano, pero não é necessário também, porque este tema não foi indexado, não foi discutido como para indexar nem como secundário. O assunto creatinina, TERI, eu não havia indexado, pero mirando o texto, é importante, sim, como secundário. Creatinina será indexado com creatinina sangue. Algumas pessoas fizeram muito bem, muito bem, porque há uma discussão importante. Então, a indexação se queda assim: insuficiência renal crônica, epidemiologia, rogares para ancianos, estadística e dados numéricos como primário. Descritores secundários, temos prevalência, Cuba, epidemiologia. Algumas pessoas puseram, pero não miraram o DEX, por seguro. Puseram a cidade, se me olvidou o nome da cidade, Banes, parece, pero não há index. O país é Cuba. Taxa de filtração glomerular, estudos transversais, estudos retrospectivos e distribuição por idade e sexo. Tipo de publicação no AI, como vimos.
pré-codificados humanos, masculino, feminino, mediana edad, anciano de 80 ou mais anos. Eu me quedei muito contenta porque creio que quase todos indicaram corretamente insuficiência renal crônica com o calificador epidemiologia. Alguns puseram rogários para ancianos, sem o calificador estadístico, e alguns hasta com o calificador estadístico. E os pré-codificados, como eles estavam não estavam em material e método, como normalmente aparece, algumas pessoas só puseram humanos e ancianos, ou anciano de 80 ou mais. Mediana idade, muitas pessoas se olvidaram. E em esse caso, quando faltou apenas mediana idade, eu considerei correto. Pero quando se olvidaram de masculino, feminino e anciano, aí eu descontei um ponto. Considerações finais, em artículos originais, para ver se há tipo de publicação, analisar com cuidado a seção de material e métodos, considerar como fonte principal para a seleção de escritores primários, o título e o objetivo, e rastrear o texto para confirmar. Aqui se me olvidou de poner que é de escritor primário, de escritor primário. Selecionar solamente os descritores mais específicos, não se olvidar de mirar a hierarquia. E cumprir as regras, a regra general de indicar apenas um calificador em um mesmo descritor como primário e 2 como secundário. Revisar os descritores selecionados, sempre. E assim, chegamos ao final de nossa apresentação. Perguntas? Temos algumas, Felipe? No recibí ninguna pregunta, pero déjame ver aquí en este chat si hay otros. Omilda, irão liberar as palestras? Você está falando das gravações? Elas já estão disponíveis, né, lá no portal da Lilas. Todos os links das sessões, das gravações, também os links dos PPTs, todo esse material já está disponível no portal. Eu vou colocar no link aqui no chat para você poder acessar. Além do portal, nós também colocamos no grupo Rede PVS. Só viu os PPTs? Não, mas tem o link da gravação também. O que a gente está tentando fazer é colocar no YouTube, mas aí necessita que nós façamos a conversão dos arquivos e tudo mais. Então, para que vocês não esperem, já tem o link da gravação. Então, para los participantes que não compreenderam o que he dicho, Romilda ha preguntado si las grabaciones están disponibles para consulta. Sí, todas las grabaciones, los enlaces de las grabaciones fueron disponibilizadas en el portal de Lilas y también en el grupo de Red BRS. ¿Está bien? Aún no hemos publicado en nuestro canal de YouTube, que es Red BRS también, pero cuando todo esté listo, puedo avisar a ustedes. ¿Está bien? Déjame ver si hay aquí otras preguntas. Mientras analisamos as perguntas, me gostaria de dizer que não logrei tempo para revisar todas as tarefas. Só revisei e enviei a metade. Pero hasta amanhã envio as outras, as demais, ¿sí? No he visto ninguna otra pregunta.
Entonces, solo me gustaría aclarar que los certificados van a ser enviados por correo electrónico. Todos los inscritos que realizaron por lo menos 70% de las tareas van a recibir un certificado de participación en 70% de estas sesiones para comprobar que hicieron este curso y que enviaron sus tareas, recibieron sus feedbacks por parte de Anália. Entonces, pero pido que aguarden un poco porque vamos a empezar a evaluar ahora todas las tareas, todos los que enviaron las tareas, ¿está bien? Entonces, probablemente en enero vamos a enviar estos certificados para estos participantes que cumplieron con este requisito. Me parece que hay una pregunta aquí, déjame ver. Romilda está agradeciendo por las sesiones y agradezco a todos los participantes brasileños que comprenden que nosotros aquí de Virene necesitamos hacer las presentaciones en español o portuñol para intentar abarcar al mayor número posible de personas y veo que ustedes todos están aquí muy dedicados en estas sesiones. He recibido muchos elogios por parte de Anália, de ustedes, por siempre enviar las tareas y por la corrección que Anália ha hecho hoy. Veo también que hubo una evolución de la indización de ustedes, entonces me quedé muy contenta con los resultados, no solo porque tenemos personas de muchos y muchos países que se inscribieron. Déjame solo para que tenga aquí una noción de la cantidad de países. Tenemos personas de Honduras, Colombia, Guatemala, Brasil, Chile, Argentina, España, Costa Rica, México, Paraguay, ¿qué más? Perú. Entonces, hemos Uruguay, déjame ver más quién aquí de otros países. Hemos atingido muchos países y yo estoy muy contenta de ver la evolución de todos ustedes. Venezuela, Yusmari, sí, Venezuela también. Veo aquí también que del hospital Servicio Autónomo de Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Gabaldón, imagino que son de Argentina. No, Venezuela, ahora vi Yusmari que está escribiendo aquí. Entonces, hay muchos participantes de muchos países. Cuando he hablado, doctor Diego, de los resultados, de la participación de ustedes, de los países que llegamos con esta capacitación, entonces él se quedó muy contento. Muy contento. Entonces, me gustaría agradecer a Cuba, también he visto aquí Cuba. Él se quedó muy contento de ver que ustedes están aquí en línea y están buscando perfeccionar su trabajo. Aquí está Marcelo Cristóbal de PUC Rio, de Brasil. Gracias. Entonces, muchísimas gracias. Déjame ver aquí. Hay también personas que son coordinadores nacionales y me gustaría destacar a Juan Machuca de Chile. No sé si ahora está en línea, pero Alba Deli también de Guatemala, Carmen Santos Corrada, que es de Puerto Rico. Déjame ver. Hubo muchos coordinadores, también Epifania, que es de UPS Paraguay. Muchos coordinadores que estaban en línea. Jesús Alvarado es de
BBS Frontera, Estados Unidos, México. Entonces, muchísimas gracias mismo. Y para el próximo año, nosotros estamos pensando cómo hacer nuevamente una capacitación, pero probablemente no va a tener este formato de duración de un año entero. Probablemente va a ser una capacitación más corta, pero más comprimida. Por ejemplo, hacer el primer semestre, pero 2 o 3 meses en máximo, el tiempo de duración y no todo el año. Entonces, nosotros vamos a divulgar a ustedes para que todos puedan participar, pero también vamos a cambiar un poco el modo de presentar, la visión, ¿sí? Para que ustedes también puedan participar nuevamente, pero por favor ayúdenos a divulgar estas sesiones virtuales que estamos haciendo, porque nosotros estamos empeñando un esfuerzo bastante grande para tener estas sesiones. Este año yo considero que fue un año de muchos logros, no solo para nosotros aquí de IREM, pero porque ustedes están en línea con nosotros. Entonces, me gustaría agradecer muchísimo a Nadia, que es una amiga personal, pero que ha trabajado aquí en IREM por más de 10 años. ¿Cuántos años? 20 años. 20 años. Ella fue la persona que me ha enseñado a hacer indización cuando yo entraba aquí en IREM a 13 años atrás. 13 años atrás. Entonces, ella fue la persona que me ha entrenado cuando he entrado aquí en IREM. Entonces, cuenten con nosotros cuando ustedes tengan dudas. Y para el próximo año vamos a pensar en algo, pero también vamos a informar con antelación, ¿está bien? Pero probablemente no va a ser en este formato, porque nosotros vemos también que con el pasar del tiempo, ¿no? Las personas también tienen otras actividades a realizar y van perdiendo un poco de contacto con las sesiones virtuales, porque empezamos con más de 100 participantes en las 2 primeras sesiones y en estas últimas alcanzamos casi cerca de 45 conexiones en línea. Entonces, nosotros nos quedamos muy contentos con el resultado, pero a nosotros también nos gustaría perfeccionar este entrenamiento, y incluso ya les pido que envíen a nosotros sugerencias de mejoría, cómo podemos, qué tipo de abordaje a ustedes les gustaría ver, ¿está bien? Entonces, por favor, pueden enviar ahí para Red BBS, porque es el canal que nosotros pueden accedemos. Continuar poniendo las dudas lá en el grupo. Sí, van enviando sus dudas y nosotros vamos a contestar lo más rápido posible. Y el próximo año vamos a tener más y más otras sesiones de indización, pero también de otros temas. Entonces, déjame solo para que ustedes conozcan todas las sesiones virtuales que nosotros hacemos. Está aquí compartido, ¿no? Nosotros siempre trabajamos creo que es. Nosotros trabajamos en línea, y en cuanto ustedes están ahí participando, nosotros estamos también divulgando aquí todo lo que hacemos. Entonces, por favor, si no conocen, este es el Twitter de Red Lilacs, y siempre que están en línea nosotros estamos compartiendo las novedades. Por ejemplo, aquí está Dr. Diego hablando. Ven ahí, ¿no? Amalia aquí. Entonces, me gustaría que ustedes también pudieran seguir este canal de comunicación que nosotros tenemos. Y también se ve aquí que hicimos una reunión aquí en Brasil, recién, en realidad, en inicio de esta semana. Y me gustaría cerrar esta sesión con esta foto, que es
Para desear a ustedes todos feliz Navidad, felices fiestas, de todo el equipo de Fuentes de Información Referenciales, que aquí son, aquí Sueli, Sara Oliveira, Laís Silva y a Nilson Santos. Pero también ven aquí Verónica Vidala, que es nuestra gerente del área, y el área de BBS, monitoreo de instancias de BBS, que está aquí Juliana Souza y Juanita Barros. Marina es del área de diseño gráfico, y aquí está Jefferson, Carlos, Marilda, y creo que aquí son del antiguo SCAD y que ahora apoyan a Lilacs también, no solo a Lilacs, pero otras actividades también, pero apoya en el control de calidad de Lilacs. Y aquí se ve a Rosemary Rocha, que es del área de atención al usuario. Entonces, feliz Navidad a todos. Yo también muchísimas gracias por todo. Feliz Navidad y un año excelente para todos. Y nos encontraremos virtualmente el próximo año. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Juan Machuca ha preguntado si es posible replicarlo en futuro próximo. Sí, estamos pensando, sí, para el próximo año hacer otro tipo de capacitación en indización. ¿Está bien? Eliane Souza, Medicina de USP, qué bueno, Brasil. Daniela Rodríguez, gracias. Ofelia Mamani, gracias. Yusmari, feliz Navidad. Lucero Pachón, gracias, felices fiestas. Yusmari, Alice Zapata, para todos ustedes también una feliz Navidad. Desde Colombia, Olga Mejía, qué linda, gracias. Ofelia Mamani, muchas gracias para todo el equipo. Estamos contentos con la capacitación virtual. Gracias. De OPSMS en gestión de conocimiento, creo que es Flavio. Gracias, Flavio. Daniela Rodríguez, Francisca Valero, un abrazo a Nalia, muchas gracias. Luciana Pisani, de Brasil, feliz Natal y próspero ano novo. Agora em português, não é? Epifania, he conocido una amiga tuya aquí en Brasil recientemente. Un abrazo, creo que es Patricia, ahora no me acuerdo bien. Yusmari, muchas gracias. Sandra Barrahona, muchas gracias. Daisy Bersó, gracias. De Panafitoda. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo año. Feliz Navidad y muchas gracias a todos. Abrazos.